Permita-me guiá-lo pelo cemitério muçulmano, um dos lugares mais emocionantes do mundo. Por mais de 500 anos, um dos portões mais importantes do mundo permaneceu selado. O portão oriental de Jerusalém, silencioso, imóvel e vigiado por um cemitério secular, ergueu-se como uma barreira que nenhum rei, nenhum exército, nenhum império conseguiu transpor. Observe atentamente o portão oriental e será impossível não sentir o peso dos séculos pressionando-o. Peregrinos relatam estranhas luzes que tremeluzem em seus arcos selados, como se o próprio portão resistisse a ser escondido. Moradores registraram sons graves, semelhantes a trombetas, ecoando pela cidade, sons sem origem aparente. Geólogos alertam que o solo sob o portão se encontra sobre uma das falhas geológicas mais ativas da região. E pessoas comuns, judeus e cristãos, relatam sonhos e visões vívidas do portão se abrindo em glória. Você pode ser tentado a descartar isso como coincidência, mas considere o seguinte: o portão tem uma história profética ligada a ele que remonta a milhares de anos. A Bíblia não apenas o menciona, como o destaca. Ezequiel escreve que permanecerá fechado até a entrada do Rei da Glória. Zacarias diz que será o lugar onde o Monte das Oliveiras se dividirá em dois. Todos os fenômenos extraordinários relatados hoje, a luz, o som, as visões, até mesmo o tremor de terra, estão em consonância com essa antiga promessa. E aqui está o ponto que nos deixa perplexos. O mesmo portão pelo qual Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, humilde e montado em um jumento, é o mesmo portão pelo qual a profecia diz que ele retornará, desta vez com poder. Por mais de 5 séculos, impérios, reis e exércitos guardaram essa passagem selada. Mas a Bíblia diz que chegará o dia em que nenhuma força humana, nenhum muro de pedra, nenhum império será capaz de mantê-la fechada. O Rei da Glória entrará. A única questão é: quando? O mistério do portão oriental, história e simbolismo. Se você estiver no Monte das Oliveiras e olhar para o oeste, através do Vale do Quidrã, seus olhos se depararão com o Muro Oriental de Jerusalém. E ali, bem em frente, está o portal mais enigmático da cidade. O Portão Oriental, muitas vezes chamado de Portão Dourado. Ao contrário dos outros portões de Jerusalém, este não fervilha de turistas nem de trânsito. Está hermeticamente fechado, seus 2 grandes arcos murados e silenciosos. Mas por que esse portão é tão importante? Vamos voltar no tempo. No século XVI, o governante otomano Solimão, o Magnífico, ordenou a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Como parte desse projeto, ele selou o portão oriental com pesadas pedras. Seus motivos, segundo relatos históricos e a tradição judaica, não eram aleatórios. Ele tinha ouvido falar da profecia judaica de que o Messias um dia entraria em Jerusalém por esse mesmo portão. Para impedir que essa profecia se cumprisse, ele não apenas murou a entrada, como também estabeleceu um cemitério muçulmano em frente a ela. O raciocínio era simples. Sacerdotes sujeitos às leis de pureza ritual não podiam atravessar um cemitério. Era uma tentativa humana de burlar uma promessa divina. Mas é aqui que a história se aprofunda. Quase 2.600 anos antes, o profeta Ezequiel havia escrito estas palavras comoventes: Este portão permanecerá fechado, não se abrirá, nem ninguém entrará por ele, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ele. Portanto, ela permanecerá fechada. Somente o príncipe poderá sentar-se nela para comer o pão perante o Senhor. Ezequiel 44, 13. Assim, de acordo com as Escrituras, o portão permaneceria selado até o dia em que o próprio rei viesse. Pense nisso. Sulian acreditava estar impedindo a profecia quando, na realidade, talvez a estivesse cumprindo. O portão selado hoje não é um obstáculo ao plano de Deus, mas sim uma confirmação dele. E há também a conexão com Jesus. Há 2000 anos, os evangelhos contam que, no domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, ovacionado por multidões que agitavam ramos de palmeira. O caminho que ele percorreu o teria levado diretamente pelo portão oriental. Aquele momento não foi apenas político,
mas profundamente profético. O Messias entrou uma vez, humilde e montado em um jumento. A profecia diz que ele entrará novamente, mas desta vez em poder e glória. Então, aqui estamos nós, olhando para um muro de pedra selado por um sultão, guardado por um cemitério. É silencioso, imóvel, e ainda assim se tornou um símbolo maior do que qualquer muro poderia conter. Para os judeus, é o portão pelo qual o Messias aguardado finalmente aparecerá. Para os cristãos, é o portal pelo qual Jesus retornará como Rei dos Reis. Para os muçulmanos, é um marco ligado à sua própria simbologia, que também antecipa o surgimento de um grande líder nos últimos dias. Luz através do portão. Num dia comum, o portão leste parece sem vida, apenas pedra selada contra pedra. Mas peregrinos relataram algo extraordinário. Momentos em que a luz parece romper as barreiras, quase como se o próprio portão se recusasse a permanecer na escuridão. Vídeos e fotografias circulam online. Em um dos vídeos, um feixe de luz parece atravessar o arco selado, brilhando como se as pedras antigas fossem transparentes. Em outra imagem, o sol poente banha a parede num brilho quase dourado, dando a impressão de que o próprio portão está vivo. Os céticos descartam essas imagens como mera coincidência. A luz do sol refletida no Monte das Oliveiras, truques da atmosfera ou até mesmo manipulação digital. E sim, a ciência natural tem as respostas. A luz pode se curvar, refletir e criar ilusões que interpretamos erroneamente como algo maior. Mas é aqui que a coisa fica fascinante. No livro de Ezequiel, capítulo 43, o profeta descreve uma visão. Vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. Sua voz era como o rugido de águas impetuosas, e a terra resplandecia com sua glória. Radiante, brilhante, resplandecente vinda do leste. Para aqueles que creem, esses relatos modernos de luz no portal não são meras peculiaridades atmosféricas. Elas ecoam uma profecia escrita há mais de 2 milênios e meio. E sejamos honestos, a coincidência tem seus limites. Porque é justamente este portão que parece despertar a fé das pessoas. Por que não o portão de Damasco ou o portão de Jafa? Por que é justamente o portal que a Bíblia destaca como o reservado para o retorno do Senhor? Pense um pouco no simbolismo. Um portão selado, destinado a permanecer fechado até que o próprio Deus passe por ele. E, no entanto, os raios de luz, a imagem mais primordial da presença divina, recusam-se a ser ocultados. Quer se veja isso como física ou profecia, transmite uma mensagem poderosa. Algumas portas não podem permanecer fechadas para sempre. Assim, quando os peregrinos olham para o portão e veem a luz irrompendo em sua fachada, alguns sussurrarão: o rei está perto. Os céticos chamam isso de natural. Os crentes chamam isso de sobrenatural. Mas talvez, apenas talvez, seja ambos. Sons misteriosos de trombeta. Nos últimos anos, pessoas em Jerusalém e em todo o mundo relataram ouvir estranhos sons semelhantes a trombetas ecoando dos céus. Vídeos enviados por peregrinos e moradores capturam explosões metálicas profundas, diferentes de tudo o que se ouve no dia a dia. Alguns as descrevem como buzinas de motorista. Outros dizem que soam como um aviso celestial reverberando pela cidade. Os céticos se apressam em dar explicações. Os cientistas sugerem que esses ruídos podem ser causados pela pressão atmosférica, pelas correntes de ar em movimento ou pelo zumbido natural da Terra ressoando pela atmosfera. Obras de construção, trens ou até mesmo ruídos industriais reverberando nas paredes do vale poderiam explicá-los. E em alguns casos isso pode ser verdade. Mas aqui está o ponto crucial. Quando esses sons estranhos são relatados em Jerusalém, eles ressoam de forma mais profunda devido ao que a profecia diz. O livro do Apocalipse descreve uma série de toques de trombeta soados por anjos, como avisos e julgamentos sobre a terra. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Apocalipse 8:6. Durante séculos, os crentes imaginaram como tais avisos celestiais poderiam um dia ser ouvidos. Seriam as trombetas celestes misteriosas e inexplicáveis um prenúncio desses sinais proféticos? O que torna esses relatos convincentes não é apenas o som em si, mas o contexto. Não estamos falando de uma cidadezinha qualquer.
Estamos falando de Jerusalém, o coração espiritual de 3 grandes religiões, a cidade que a profecia aponta como palco do ato final da história. Se alguma vez houve um lugar onde o céu e a terra pudessem colidir, onde o sobrenatural pudesse invadir o natural, seria aqui. Agora, sejamos justos. Seriam esses sons nada mais do que um truque acústico da natureza? Claro. Seriam alguns dos vídeos que viralizaram farsas? Sem dúvida. Mesmo assim, o simbolismo permanece poderoso. Uma cidade à espera do seu Messias. Um portão selado reservado para o Rei da Glória. E nos céus acima, o som de trombetas. Coincidência? Ou será que o universo está ensaiando algo maior? Um lembrete de que um dia esses toques de trombeta não serão mais misteriosos. Serão inconfundíveis. Avisos de terremoto. Se a luz e o som cativam nossa imaginação, o solo sob Jerusalém traz um lembrete ainda mais impactante. Esta cidade repousa sobre uma falha geológica. Geólogos alertam há tempos que Israel está situado diretamente sobre a falha transformante do Mar Morto, parte da grande fenda sírio-africana. Trata-se de uma das zonas sísmicas mais ativas da região. A história registra terremotos devastadores. O exemplo mais famoso ocorreu em 749 d.C., quando cidades inteiras na Terra Santa desmoronaram. Cientistas hoje afirmam que não se trata de se outro grande terremoto ocorrerá, mas sim de quando. E aqui, a ciência e a profecia se encontram em uma sinistra convergência. O profeta Zacarias escreveu há mais de 2.500 anos que um dia o Monte das Oliveiras, situado em frente ao portão oriental, se dividiria em 2. Ele descreve isso vividamente. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá em 2, de leste a oeste, formando um grande vale. Zacarias 14:4. Pense nisso. Sismólogos modernos alertam para uma ruptura sob o Monte das Oliveiras. A Bíblia descreve a montanha se partindo quando o Senhor retornar. Seriam essas duas ideias separadas, ou o mesmo evento visto sob perspectivas diferentes? O que torna isso ainda mais impressionante é como o portão oriental se encaixa no cenário. Se o Monte das Oliveiras se partir, o terremoto enviaria ondas de choque diretamente através do Vale do Quidrã, atingindo a muralha onde o portão oriental está selado. Será que o mesmo terremoto que partir a montanha também poderia quebrar as pedras do portão, abrindo-o no exato momento em que a profecia diz que o rei entrará? Os céticos dirão que terremotos são inevitáveis. Eles acontecem em todo o mundo. É verdade, mas nem todo terremoto é profetizado. E nem toda falha geológica passa sob a montanha associada ao retorno do Messias. Assim, quando os geólogos alertam que Israel está prestes a sofrer um terremoto de grandes proporções, os fiéis ouvem um eco, não apenas do gemido da natureza, mas também do cumprimento das profecias. Um dia, o tremor da terra poderá não ser mais explicado apenas em termos científicos. Poderá ser o próprio estrondo do maior momento da história, o Rei da Glória retornando a Jerusalém. Visões e sonhos. Nem todos os sinais relacionados ao portão do Oriente são físicos. Alguns chegam através do coração e da mente humana por meio de visões e sonhos. Em todo o mundo, tanto judeus quanto cristãos compartilharam testemunhos de terem visto o portão do Oriente em sonhos vívidos, muitas vezes brilhando com luz ou se abrindo com a chegada de uma figura majestosa. Esses relatos podem não virar manchete como terremotos ou trombetas celestes, mas carregam um peso que não pode ser descartado levianamente. O profeta Joel previu esse mesmo padrão. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus anciãos terão sonhos. Os seus jovens terão visões. Joel 2:28.
Para os crentes, o surgimento repentino dessas experiências não é aleatório. É o cumprimento da própria profecia. Deus prometeu que nos últimos dias usaria visões e sonhos como forma de incitar seu povo a se preparar. Vamos parar por um momento. Imagine ser um crente comum, ajoelhado em oração, e, de repente, ver o portão oriental de Jerusalém brilhando como se estivesse vivo, ou acordar de um sonho em que o portão se abre e a luz inunda a cidade. Essas não são experiências insignificantes. Elas costumam deixar a pessoa abalada, humilde e profundamente convicta de que o tempo é curto. Os céticos podem descartar essas visões como mera imaginação, alimentadas pela expectativa religiosa do subconsciente. E certamente a psicologia pode explicar por que pessoas profundamente religiosas podem sonhar com lugares ligados à sua fé. Mas eis a questão fascinante. Por que tantas dessas visões apontam para o mesmo portão neste momento específico da história? Por que agora e por que aqui? O poder dessas visões reside não apenas em seu conteúdo, mas também em seu momento. Quando as colocamos ao lado de relatos de luzes estranhas, sons de trombetas e a ameaça iminente de terremotos, elas se tornam parte de um contexto maior, uma convergência de sinais físicos e espirituais. Portanto, quer as vejamos como revelações divinas ou como reflexos da esperança humana, uma coisa é clara. O portão oriental está cativando a imaginação e comovendo os corações como nunca antes. E isso, por si só, pode ser um sinal. Pois, se Deus está lembrando seu povo por meio de sonhos e visões, então o portão selado pode não permanecer em silêncio por muito mais tempo. O portão oriental na profecia e nos eventos atuais. O portão oriental não é apenas uma relíquia do passado ou um cenário para fenômenos estranhos. É também um símbolo vivo no próprio cerne das tensões globais atuais. Para entender por que isso importa, precisamos entrelaçar história, profecia e as notícias de nossa época. Comecemos com uma observação marcante. Luz através do portão, sons semelhantes a trombetas no céu, terremotos previstos sob ele e visões apontando para ele. Sozinhos, cada um desses eventos poderia ser descartado como mera coincidência. Juntos, porém, começam a se parecer com um padrão, uma cadeia de sinais convergindo para um único local. A Bíblia frequentemente fala de Deus confirmando sua palavra por meio de múltiplas testemunhas. Será possível que esses diversos fenômenos sejam testemunhas modernas que estão chamando a atenção do mundo de volta para esse antigo portal? Agora, vamos ao presente. O portão oriental fica a poucos passos do Monte do Templo, o território mais disputado da Terra. Tensões entre israelenses e palestinos frequentemente se acirram ao redor desse local, com confrontos que chegam às manchetes internacionais. Por que isso é importante para a profecia? Porque o Monte do Templo não é apenas um campo de batalha política. É o palco onde, segundo as Escrituras, se desenrolarão os capítulos finais da história. E o portão oriental ergue-se em seu limiar. Descobertas arqueológicas aumentam o mistério. Escavações ao longo da muralha oriental revelaram camadas de história sob os arcos selados, sugerindo que este portão foi reconstruído diversas vezes. Alguns estudiosos argumentam que vestígios do período original do primeiro templo ainda podem estar ocultos ali. Se isso for verdade, apenas reforçaria o significado profético do portão. Para os judeus que anseiam pela reconstrução do templo, o portão oriental não é apenas simbólico, mas estratégico. E quanto aos movimentos religiosos da atualidade? Entre os judeus ortodoxos, há um crescente movimento para se preparar para a chegada do Messias. Organizações como o Instituto do Templo em Jerusalém já recriaram vestes sacerdotais, utensílios do templo e até mesmo realizaram simulações de sacrifícios. Para eles, o Messias pode aparecer a qualquer momento. E, naturalmente, esperam que ele venha pelo portão oriental. Para os cristãos, a expectativa é diferente. Mas outros crentes apontam para Zacarias, Ezequiel e Apocalipse, vendo nesses textos a promessa de que o próprio Jesus retornará por esse portão. Eles observam os eventos mundiais, guerras, terremotos, fenômenos estranhos e os interpretam como sinais de que seu retorno está próximo. Os muçulmanos também reconhecem o peso simbólico do portão. Historicamente,
O teto do portão oriental e o cemitério em frente a ele eram atos de defesa, uma forma de dizer que o Messias não entraria por ali. Na simbologia islâmica, espera-se que o Mahdi também desempenhe um papel no drama do fim dos tempos em Jerusalém. Assim, o portão se encontra na encruzilhada de esperanças, medos e expectativas conflitantes. Vamos parar e refletir. Em que outro lugar na Terra, 3 religiões mundiais e bilhões de pessoas concentram suas expectativas para o futuro em uma única parede de pedra? Isso faz do portão oriental não apenas um marco local, mas um epicentro profético. A ciência moderna acrescenta mais uma camada. Pesquisas climáticas mostram que o Oriente Médio enfrenta crescente instabilidade ambiental, ondas de calor, secas e riscos sísmicos. O próprio Instituto Geológico de Israel alertou repetidamente sobre o potencial de um terremoto significativo em Jerusalém. De um ponto de vista puramente secular, isso já é bastante preocupante. Mas para aqueles que leem as Escrituras, ecoa a visão de Zacarias sobre o Monte das Oliveiras se partindo, um cataclismo que mudaria a cidade para sempre. Junte tudo isso e o quadro se torna dramático. Temos fenômenos no céu e luzes sobre o portão, símbolos da glória divina, sons semelhantes a trombetas, lembretes das advertências celestiais do Apocalipse, previsões de terremotos, um reflexo da profecia de Zacarias, visões e sonhos confirmando a promessa de Joel para os últimos dias. Tensões religiosas preparando o terreno para um confronto global. É quase como se o portão oriental tivesse se tornado um relógio profético, cujo tic-tac se intensifica a cada novo relato, a cada novo tremor, a cada nova oração oferecida em seus muros. Mas eis a verdadeira questão. Essa convergência é intencional ou estamos atribuindo muita importância a eventos aleatórios? Os céticos diriam que os seres humanos são criaturas que buscam padrões. Conectamos pontos mesmo onde não existem. Os crentes respondem que o Deus das Escrituras age por meio de padrões, entrelaçando eventos naturais e sobrenaturais para apontar o seu povo para a verdade. Uma coisa é certa: o portão oriental se recusa a ser esquecido. Seja pelas manchetes sobre a instabilidade política, pelos alertas dos cientistas ou pelos testemunhos dos crentes, ele continua a atrair a atenção muito além dos muros de Jerusalém. E isso nos leva a uma profunda reflexão. Se as 3 religiões observam este portão, os judeus aguardando um Messias, os muçulmanos se protegendo dele e os cristãos esperando seu retorno, então talvez este local seja mais do que simbólico. Talvez seja justamente na intersecção onde a história, religião e destino se encontram. Então, enquanto observamos luzes piscando, ouvimos sons misteriosos, lemos sobre tremores e visões, estaremos testemunhando coincidências aleatórias? Ou estaremos nós diante do limiar de um portão que em breve poderá se abrir, não por mãos humanas, mas pelo próprio Rei da Glória? Já exploramos a história, os sinais estranhos e os eventos atuais que envolvem o portão oriental. Mas vamos dar um passo atrás e perguntar: o que tudo isso significa? Além das luzes, dos sons e dos alertas sísmicos, reside uma verdade mais profunda sobre a relação da humanidade com Deus e a forma como a profecia molda nossa visão de mundo. Primeiramente, o próprio portão fechado carrega um simbolismo profundo. Nas Escrituras, uma porta fechada frequentemente representa a separação entre a humanidade e Deus, entre o céu e a terra. Ezequiel diz que o portão oriental está selado porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Em outras palavras, ele permanece fechado até que o próprio rei retorne. O muro de pedra não é apenas arquitetura. É um sermão visual que nos lembra que a história aguarda um momento culminante que somente Deus pode iniciar. Mas há também uma camada de ironia. Quando Sulei selou o portão para impedir a entrada do Messias, ele pode ter pensado que estava impedindo a profecia. Na realidade, ele a cumpriu. O próprio fechamento faz parte do plano divino, servindo como testemunho de que nenhum poder humano, nenhum sultão, nenhum império, nenhum exército pode reescrever o roteiro de Deus. Isso levanta a questão: com que frequência as tentativas humanas de resistir à profecia acabam por servi-la? Agora, consideremos os debates teológicos.
Alguns estudiosos argumentam que as profecias sobre o portão oriental devem ser lidas simbolicamente. Para eles, o portão representa o próprio Cristo, nossa verdadeira porta de entrada para Deus. Outros sustentam firmemente que isso é literal. O portão físico em Jerusalém um dia se abrirá e o Messias passará por ele. Ambas as interpretações merecem ser ponderadas, pois destacam uma verdade central. Seja simbólica ou física, a profecia sempre nos aponta para o propósito final de Deus, a restauração. Para os judeus, o portão está ligado ao Messias há muito esperado, que ainda está por vir. Para os cristãos, aponta para Jesus, que entrou uma vez em humildade e retornará em glória. Para os muçulmanos, marca um lugar ligado à expectativa espiritual, embora com detalhes diferentes sobre como o fim se desenrolará. 3 grandes religiões, bilhões de pessoas, todas circulando em torno de uma porta selada em Jerusalém. O peso teológico disso não pode ser subestimado. E depois há a questão dos sinais. Devemos considerar as luzes, as trombetas, os terremotos e os sonhos como avisos genuínos? Ou são simplesmente eventos naturais e fruto da imaginação humana amplificada pela crença? Os céticos argumentam que as pessoas sempre associaram desastres ou fenômenos incomuns à profecia. Os crentes respondem que a própria profecia nos adverte que tais sinais se multiplicarão à medida que a história se aproxima do fim. Talvez a verdade não seja uma coisa ou outra, mas ambas. Eventos naturais ainda podem carregar um significado sobrenatural quando vistos sob a ótica do tempo de Deus. A implicação mais ampla é esta. A profecia não tem o propósito de nos tornar espectadores passivos, contemplando portões e contando tremores. Ela serve para nos despertar. Se o portão oriental é de fato um relógio profético, então a questão não é apenas quando ele se abrirá, mas como viveremos enquanto esperamos. Prepararemos nossos corações? Deixamos que a profecia aguce nossa fé em vez de nos paralisar com medo? No fim, o portão oriental selado nos força a confrontar um paradoxo. Está fechado, imóvel, guardado por pedras e sepulturas. E, no entanto, em seu silêncio, ele fala alto. A história não é aleatória. As promessas ainda se mantêm. E o maior drama do mundo ainda não chegou ao seu ato final. Então, depois de tudo, a história, os sinais, as interpretações, o que fazemos com o portão oriental? O que ele significa para nós? Situada longe de Jerusalém, mas envolvida em seu mistério, a conclusão é ao mesmo tempo sóbria e eletrizante. Aquele portão selado é mais do que uma muralha de pedra. É um relógio de contagem regressiva. Por séculos, permaneceu imóvel, resistindo a tempestades, guerras e impérios. E, no entanto, a profecia insiste. Um dia ele se abrirá. A questão não é se, mas quando. É aqui que recai o peso da advertência. Cada sinal que vimos, as luzes, os sons, os tremores, pode ser um lembrete de que a história não está à deriva. A narrativa caminha para um clímax escrito muito antes de nascermos. O portão oriental sussurra que Deus cumpre sua palavra e que nenhuma tentativa de reis ou impérios pode frustrar seu plano. Mas a profecia sempre vem acompanhada de responsabilidade. Ela não está ali para nos entreter ou alimentar especulações sem fim. Está ali para nos despertar e dizer: você está pronto? Se o rei viesse amanhã, sua vida refletiria fé ou medo? Você estaria esperando ou distraído? E aqui reside a maior ironia. Suleão selou o portão, pensando que poderia impedir a entrada do Messias. Mas a profecia diz o contrário. Nenhuma muralha de pedra pode deter os propósitos do céu. Quando chegar a hora, nenhum exército, nenhum império, nenhum decreto importará. O portão se abrirá porque o rei tem a palavra final. Então, talvez o portão oriental tenha menos a ver com pedra e argamassa e mais com nossos corações. Estão abertos ou selados? O portão de Jerusalém ergue-se como um espelho, perguntando silenciosamente: se a profecia se cumprisse hoje, você estaria pronto para atravessá-lo ou ficaria do lado de fora? O portão está fechado. O momento é incerto, mas o aviso é claro. Um dia, a história mudará drasticamente. E quando isso acontecer,
Não será apenas Jerusalém que tremerá. Será o mundo inteiro.